Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? O nosso jargão aqui, a gente nunca sabe se tá de manhã, de tarde ou de noite que as pessoas vão consumir o conteúdo, mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com plateia especial, o Marcel tá assistindo, o Cassiano que acabou de gravar conosco o episódio de semana passada para vocês, está aqui assistindo também. E a nossa ilustre presença, o Matheus Afonso, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é o nosso convidado de hoje. E vai compartilhar aqui conosco, apesar de pouca idade, muito conhecimento, né, Matheus? Então, especialista aí em tecnologia, sustentabilidade, mobilidade, vai contar um pouquinho sobre os veículos híbridos aí para nós. Bom, estamos dando início ao 32º episódio do Motor e Mentor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no sininho, se estiver no Spotify, segue aí o nosso canal, no Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, enfim, onde você estiver nos ouvindo ou assistindo, já sabe qual é a tua missão de nos acompanhar aqui, tá bom? Então, Matheus, mais uma vez, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Matheus, gente, que é especialista, igual eu comentei anteriormente, em mobilidade, elétrica e sustentabilidade. E apesar de atuar nesse mercado, né, Matheus? Estudante de direito, tá quase se tornando advogado aí, né, cara? Conta um mês e meio. Um mês e meio, e contando, né, gente? Um mês e meio. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra nós aí sobre você, Matheus. Perfeito, Lucas. Bom, inicialmente deixa eu agradecer o convite, estava podendo aqui participar, contribuir nesse podcast, 32ª edição? 32º episódio, isso mesmo. 32º episódio do Motor e Mentor. Clica aqui embaixo no like, clica no sininho também pra gente chegar mais longe, né? E hoje o papo vai ser sobre carros elétricos, híbridos e mobilidade sustentável, né? Não só mobilidade elétrica, mas mobilidade sustentável, porque antes da gente falar em carros que não tem ronco, pelo que as pessoas dizem, a gente fala em carros que emitem menos carbono, que é para isso que a indústria olha e para isso que o mundo olha hoje, né? Então, falando um pouco sobre mim, tem a página Electricar BR no Instagram, TikTok e YouTube, onde eu produzo conteúdo sobre carros elétricos, híbridos e mobilidade sustentável, e bom, sempre pensando em trazer para o público mais proximidade de um assunto que já teve mais distante, agora já não está mais tanto, mas mesmo assim são muitas as dúvidas, né? Já que a gente deixa de colocar combustível no tanque e a gente agora tem que carregar o carro na tomada, né? Estudante de Direito mesmo, me formo no final do ano, já passei na OAB, felizmente. Oh, legal, parabéns. Agora, na última que saiu? Na primeira do ano. Legal, parabéns. Já tem um tempinho aí, já passei na primeira do ano para realmente focar nas páginas, né? E, enfim, com o tempo as coisas foram fluindo, entrei no mundo de criação de conteúdo de carro, sempre gostei de carro. Acho que se eu tenho 23 anos, eu gosto de carro desde que eu tinha 3 meses. Então, realmente é um bom tempo. De berço. E nisso a mobilidade elétrica foi aparecendo, os carros começaram a fazer barulho nesse sentido, né? Aparecer cada vez mais carros elétricos, híbridos. Eu falei, poxa, por que não estar mais próximo, conhecer mais desse segmento que está aparecendo? Que legal, show de bola. Então, Matheus, aqui no Motor e Mentor a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da trajetória profissional dos nossos convidados, né? Compartilha aí conosco e aí acredito que são duas áreas bem distintas, né? O direito e automobilística, mas após isso eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? Que é justamente de onde surgiu isso, cara? Esse interesse por ambos, já falou que sempre gostou de carro, mas o porquê que optou pelo direito, então, e não talvez por uma engenharia, digamos assim? Eu optei pela engenharia. Eu passei pela engenharia. O problema é que eu desoptei dela. Se eu pudesse também teria desoptado. E o Cassiano também, né, Cassiano? Em algum momento pensou em desoptar, né? O que aconteceu nesse caminho, né, Lucas? Vamos trazer uns anos aqui. Até não são tantos anos, então dá pra contar a história da vida um pouquinho. Sempre gostei de carro, sempre foi, acho que de família, né? Acho que todo mundo que gosta de carro tem ou um pai, ou um avô, ou uma mãe, ou um parente que realmente está próximo do carro. Não só do automobilismo, que o automobilismo é mais das pistas, mas do carro. Isso, consequentemente, te traz para essa realidade, né? Seja um carro novo, seja um carro antigo, seja um carro forte, um carro rápido. Essa é uma realidade que acaba chegando para muitas pessoas e comigo foi de pai, né? Eu tenho um pai que gosta de carro há muito tempo, há muitos e muitos anos, e ao mesmo tempo uma família que gosta. Depois eu descobri que eles nem entendiam tanto assim, porque eu comecei a ficar muito mais viciado em carro que eles, então eu cheguei à conclusão que eles me incentivaram, mas eu que me extrapolei.
E com o tempo sempre gostei disso, assistia corrida de Fórmula 1, via lançamentos de modelos, sabia a potência de todos os carros que você pode imaginar na rua, assim, isso era o meu hobby, digamos assim, 1.4, 1.5, 2.0, 3.0. E chegou um momento que eu tinha que escolher um curso, uma faculdade, e eu falei, poxa, vou fazer engenharia mecânica, né? Não tenho muita certeza, mas se o engenheiro da Fórmula 1 é engenheiro mecânico, o engenheiro da fábrica, da montadora é engenheiro mecânico, eu acho que eu vou fazer engenharia mecânica. E eu fui fazer mesmo. Passei na faculdade, fiz 6 meses na Universidade Católica aqui de Curitiba, né? E chegou uma altura ali que eu passei na UTFPR, que é o antigo Cefet, que era federal. Eu falei, poxa, eu tinha feito 6 meses de PUC, fui pro Cefet. No Cefet eu cheguei à conclusão que eu realmente não gostava tanto. Porque eu vi, poxa, o engenheiro é uma figura muito mais técnica do que eu sou. E o dia a dia da engenharia, ele é muito mais trabalhoso. É um dia a dia muito mais, não mais trabalhoso, mas ele é muito mais complexo, ele é muito mais técnico do que o dia a dia do comunicador ou o dia a dia da pessoa que está ali por trás do direito, que é a pessoa que está fazendo as leis, né? O dia a dia de pegar mais na massa nunca foi exatamente o meu perfil, e por isso chegou uma altura ali que eu falei, puxa, não vai ser engenharia mecânica. E tenho convicção de que foi a melhor decisão. Talvez se eu tivesse começado engenharia elétrica e trocado, eu pudesse pensar, poxa, deixei de fazer um curso que teria me ensinado bastante, mas engenharia mecânica eu acho que eu fiz uma boa decisão. Chegou uma altura que eu fui lá e troquei para direito. Fui fazer direito, agora já passaram 5 anos, né? Tô para me formar na Universidade Positiva aqui, também de Curitiba. E com o tempo fiz estágio, trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei bastante até, inclusive um escritório bem legal aqui, bem conhecido até. E com o tempo eu fui vendo que de fato não era exatamente o advogado que eu ia ser. Eu via que eu gostava daquilo, gostava do direito, gostava das leis e gosto, adoro. Pô, chega essa época de política, sempre presto atenção, vejo tudo, vejo até todas as propagandas eleitorais. E eu gosto dessa área, mas trabalhando com o direito no dia a dia e todos os dias eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu gostava mais de comunicação e de contato com as pessoas, literalmente de falar, do que do próprio escrever uma petição, ou enfim, do direito, do que era ser um advogado em si ou um juiz. Sempre a soft skill das áreas, não as hard skills, né? Na engenharia a gente fala muito sobre isso. E no direito também tem, com certeza, né? É uma definição que eu não tinha chegado ainda, mas eu concordo. E aí chegou um momento que eu pensei, porque eu já tinha, enfim, feito direito, apresentava trabalho na faculdade, apresentava trabalho pro pessoal do escritório de advocacia, né? Escritório do René Dott, inclusive. Aí chegou uma altura que eu tava ali, que eu parei e pensei, né? Puxa, eu gosto de falar, eu gosto de comunicação, e eu gosto de carro, né? O que eu faço com isso? Essa era a minha dúvida, né? Descubra seus pontos fortes 2.0. Tem um livro sobre isso. E tem até um teste nesses livros, né? Que você compra o livro, vem o teste. Alguém me falou pra fazer isso. É esse mesmo. É esse mesmo, né? Tô pra fazer. E aí chegou uma altura, eu falei, pô, eu gosto de carro, eu gosto disso, mas o que eu posso fazer? Não sei. Enfim, aquele estágio no escritório de advocacia acabou durando quase 2 anos, era para durar um mês. E chegou uma altura em 2020, já era pandemia, que a Audi e outras marcas estavam muito fortes lançando carros elétricos, mundo afora e a nível Brasil, e eles trouxeram o Audi e-tron. Já viu o Audi e-tron? Sim. Eu acompanho o Ravix. O CMO da Audi. Exato, ele mesmo. O Audi e-tron. E esse Audi e-tron foi um carro que a Audi fez muito barulho com ele. Porque sempre foi um carro, muito barulho num carro elétrico, até é irônico, né? Mas a Audi fez bastante divulgação dele. Porque é um carro 100% elétrico, que na época custava um pouco a menos de R$500 mil. E a Audi, mesmo assim, fez tanto marketing que, como o próprio Ravix fala, eles trouxeram o carro para próximo do público. E qual que foi a consequência direta disso? Tinham muitos Audi e-tron nas concessionárias ao redor do país. Então, para fazer test drive, para ficar final de semana, para testar. E numa dessas oportunidades, um amigo meu estava testando um Audi e-tron. E eu vi ele na rua com aquele carro, eu falei, cara, deixa eu andar nesse carro aí, vamos ver qual que é, 100% elétrico, isso aí deve ser tudo que tem de supra-sumo hoje, né? E de fato era, né? E daí ele falou, não, vamos, dirige aí e tal, e peguei, andei. Naquela época ainda não existia nenhuma página de carro elétrica ligado a mim, não existia nenhuma página de carro ligado, isso foi em 2020. E eu nem pensava em fazer nada nesse sentido. A única coisa que já tinha me acontecido é que eu tinha baixado um tal de TikTok, que até me indicaram, não, baixa o TikTok, tá crescendo. E aquilo realmente me chamou a atenção, aquele aplicativo. Eu falei, pô, isso aqui é legal, né? Até gravei uns TikToks com uma conta pessoal na época e eu pensei, poxa,
O que fazer com isso? Não sei. Enfim, andei no carro, fiz alguns vídeos. O carro, ele era 100% elétrico, dirigia sozinho, tinha todas as funções de som, de conectividade. Chegou um momento que ali aquele amante de carros que sempre pensou, poxa, carros sem ronco, carro elétrico, como é que vai ser isso, né? Olhou para aquele Audi e-tron, parei, pensei e falei, isso aqui é bom. Isso aqui funciona, isso aqui é moderno, isso aqui tem tecnologia. Isso aqui, de algum jeito ou de outro, a coisa vai. Claro, cada país tem... Isso a gente pode aprofundar melhor depois, mas cada país tem a sua realidade, o seu cenário, mas o elétrico, ele de fato, eu olhei, vi aquela eficiência, porque o que acontece? Vamos fazer um paralelo com LED e lampião. O lampião você vai abastecer com combustível, ele vai dissipar calor, ele vai ter baixa eficiência e ao mesmo tempo esse lampião ele vai gastar mais e não vai ter não vai ter o mesmo resultado, né? E o que é a lâmpada de LED? Clicou, acendeu. Clicou, acendeu. E o carro elétrico é isso. É isso, né? Pisou, foi. Desculpa te interromper, mas não sei se é a tua sensação também. Duas coisas que me chamaram muita atenção quando eu dirigi o e-tron, cara. Aquela câmera que representa o retrovisor, aquilo ali pra mim era coisa de... Falei, meu Deus do céu, vou demorar uns 50 anos pra ver algo parecido disso. E quando eu vi, eu tava dirigindo um carro com aquilo ali. E por mais simples que seja, cara, o acabamento de porta com os LEDs que mudavam de cor, cara. Você personalizava ele com a cor que você queria. Eu achei aquilo ali fantástico, cara. Em 2020, quando eu dirigi ele, a câmera foi a primeira sensação e continua sendo. E é estranho, né? Não, a câmera no início você fala, agora ferrou, né? Vou bater o carro, né? Agora ferrou. E os LEDs em 2020, eles eram sensacionais. Agora eu peguei o e-tron, não faz tanto tempo que eu olhei pro LED e falei, agora a gente acostumou né? com os, enfim, infinitos LEDs, né? E daí, nesse sentido, chegou uma altura, eu falei, vamos andar no carro, vamos ver. E quando eu andei no carro, de fato, essa eficiência extrema, o carro elétrico, você pisou, foi. Não tem caixa de câmbio, não treme no semáforo. É uma coisa, assim... confortável, muito eficiente. E do mesmo jeito que a eletricidade, a eletrificação mudou muita coisa na história do mundo, eu olhei para aquela evolução e eu pensei, puxa, mais do que um carro elétrico, isso aqui é uma evolução. Certo? A eletrificação no carro, se adicionar um motor elétrico, um motor que de alguma forma vai contribuir, eu vi que aquilo era uma evolução. E bom, aquela pessoa que tinha conhecido o TikTok, que gostava de gravar comunicação, etc., pensou, por que eu não monto um Instagram de carro elétrico, né? Se daqui a 10 anos esse Instagram for grande, para alguma coisa ele vai servir. Sim. E principalmente, não era nem esse o principal foco, né? O principal foco era entender... mas o principal foco era conhecer novidades do mercado pensando no empreendedorismo. Porque eu pensei, poxa, se eu vou postar notícias de carro elétrico todos os dias ou mais de uma vez por dia, eu vou estar em contato com coisas que são muito legais para quem gosta de empresa, para quem gosta de empreender e, consequentemente, dá para tirar um modelo de negócio dessa ideia. E foi um pouco do meu conceito de montar um Instagram. Com o tempo a coisa vai, vem. Eu troquei de emprego, saí do escritório de advocacia, fui por uma startup, a startup é o List até, onde eu era da... Conheceu o Rony? O Rony da área comercial? Sim. Claro, quase foi meu gestor, falta um pouco. E era da área comercial, trabalhava ali com vendas, e a página, uma postagem por dia era o objetivo, né? Posta todo dia, até que chegou um dia que uma publicação chegou em 500 mil pessoas. Aí eu falei, tá. Tem potencial. 500 mil pessoas, 3 mil likes. Eu falei, tá, eu tinha uns 3 mil seguidores nessa época. E eu acho que faz um ano e 2 meses. Nossa, cara, foi bem exponencial o negócio, então, de um tempo pra cá. Foi. Tinha uns 3 mil seguidores há um ano e 2 meses, eu diria assim. E daí eu fiz a publicação, e daí eu tinha 3 mil, daí passou uns 2, 3 meses, eu tinha uns 7, 8, daí eu comecei, por que eu não peço um carro pra alguém, vou andar no carro, fazer vídeo? E daí eu pedi um carro aqui numa Toyota, porque um Corolla Cross híbrido, né? Porque eu falo de carro elétrico e carro híbrido. E a coisa foi caminhando, até que um dia, né, no início desse ano, eu tava com 33 mil seguidores e eu comecei a pensar, acho que dá pra fazer algo. Por que não arriscar agora, né? 22 anos, novo, vamos fazer um modelo de negócio fluir. E daí eu saí da startup, onde eu trabalhava com o Rony, e Um abraço, Rony. Depois vamos te encaminhar o link aí pra você assistir o episódio. Manda o vídeo pra ele. E daí, com o tempo, a coisa caminhou. Eu saí em abril, né? Eu decidi ter foco extremo só na criação de conteúdo, desenvolvimento. Ali, principalmente no Instagram e TikTok. YouTube melhorou muito nesse tempo, mas segue sendo, digamos assim... o número 2 da prioridade, o número 1 é o Instagram, porque é o Instagram que mais tem mais engajamento, mais alcance e assim o principal canal da Electric BR. E com essa evolução, tinha 35 mil seguidores em abril, acho que não. Agora está com 78 mil
E as coisas estão caminhando bem, estou entendendo um pouco mais como trazer e agregar valor para o público, porque quando a gente fala de criação de conteúdo, o mais importante é aquele conteúdo que alguém se identifica, aquele conteúdo que alguém gosta, aquele conteúdo que ensina algo, e não aquilo, poxa, eu vou gravar aquilo que eu quero gravar. Não, na verdade é você gravar aquilo que de fato a tua audiência quer entender, quer aprender. E bom, muita coisa aconteceu nesse caminho, né? Construir bastante coisa, seja lançamento de carro, seja participação em eventos. Inclusive, participei o Matheus participou, né? Do Motor e Mentor. E, enfim, a jornada tem sido bem interessante de lá pra cá. E foi isso, né? Cheguei no direito porque eu gostava de leitura, de falar, de comunicação. Depois gostava de carro. Caiu os dois mundos. Hoje eu sou, digamos, influenciador, blogueiro. Enfim, os nomes que o mercado dá pra gente, né? E na prática é uma jornada mesmo, né, Lucas? Sim. Sempre trabalhando, mas é uma jornada. Não dá pra parar, né? É bem legal. Isso que você falou da produção do conteúdo, o Cassiano comentou no episódio anterior aqui justamente essa percepção, a importância de você ter a percepção do teu cliente. Porque não adianta nada você querer produzir algo pra você. Porque nem sempre o que você gosta, o teu cliente gosta. Então, você ter esse olhar de uma visão mais macro para que você consiga desenvolver, no teu caso, conteúdos, né, que a tua audiência se identifique e não muitas vezes o que você identifica. E aquilo que eu sempre digo, sempre insisto também, as pessoas falam, Lucas, não tenho coisa para compartilhar, ou o que eu sei falar é tudo muito óbvio. Aí que tá, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para você não é óbvio para mim. Então, precisa dessa mão dupla de compartilhamento, né? Acho e o bem seguidor legal. que chegou ontem não viu aquilo que o seguidor do mês passado viu. Exatamente. E aquilo que o seguidor do mês passado viu, pode ser que ver novamente faça sentido. Show de bola. E, Matheus, olha, tivemos uma participação especial. Pode deixar, Cassiano, não tem problema. Isso é o podcast, cara. Podcast com audiência, né? Com o público. Estamos com o público O público aqui, é de gente. verdade, o público é de verdade mesmo. Presente aqui. Indo na pegada do ESG, né? Como que você vem buscando impactar o mundo com o teu trabalho? Porque é realmente uma responsabilidade. Você hoje, igual você comentou, você é um influenciador do setor, então as pessoas te veem como referência e o teu trabalho vai impactar tomadas de decisões na hora de compra e escolhas desses veículos, né? Como que você entende isso sendo positivo? Como que tem esse viés trazendo para o S do ESG, mas focando no E, né? Como que você entende isso? Legal. Uma das primeiras falas que eu até trouxe aqui é que a gente está fazendo mudanças nos carros e essas mudanças envolvem Audi, Mercedes, BMW, Porsche, todas as marcas caminhando para a eletrificação. Não é por conta de a gente não quer mais carros que tenham ronco ou a gente não quer mais parar num posto de combustível. Na verdade, é porque existe sim um caminho global de carros que emitam menos carbono, sejam mais eficientes, e essa eficiência está relacionada com o desempenho instantâneo da eletricidade. E, claro, isso consequentemente caminha para o que é o E da sigla ESG, né? Que é a gente ter carros mais sustentáveis, ao mesmo tempo que esses carros eles são superiores, né? O ser humano evolui, o ser humano vai para frente, e o carro elétrico ele é uma evolução no que a gente diz em trazer motores mais imediatos e, claro, carros que têm uma maior eficiência energética, né? Primeiro ponto, carros elétricos a gente fala numa eficiência energética de 90%, enquanto carros a combustão é 30%. Então, aquele comparativo entre o Lampião, de fato, ele é verdade. O Lampião, você pode colocar o combustível que você quiser nele, ele vai ser bem menos eficiente que um LED proporcional. E quando a gente fala em falar isso para o público, em transmitir essa questão da sustentabilidade, é importante você fazer uma análise sobre o que é toda a cadeia do carro elétrico. Quando você para pensar num cenário europeu, por exemplo, que é um cenário bem complexo, principalmente porque lá eles estão incentivando muito os carros elétricos, estão com data de proibição de venda de novos carros a combustão, 2035, mas eles utilizam muita energia ainda gerada por geradores a diesel. E isso é sim uma questão bem complexa e até meio um paradoxo no mundo dos carros elétricos. Então, como é que eu respondo o comentário de uma pessoa que me questiona na página? E essa energia vem de onde? E os geradores a diesel? E como é que faz? As termoelétricas. Então, tudo isso, quando a gente está falando em comunicação com o público, é importante, vou me aprofundar para realmente conseguir trazer da melhor forma possível essa novidade. E, na verdade, sabe aquele comparativo de quem vem antes, o ovo ou a galinha? Você não espera ter toda uma matriz renovável de energia para começar a fazer carro elétrico. Sim. E você não começa a fazer carro elétrico antes de ter uma matriz inteira de energia renovável. E um pouco do que acontece nesse cenário
países focados em gerar cada vez mais energia, e isso não só por causa de carros, isso por causa de desenvolvimento humano. Você precisa cada vez mais de energia elétrica para continuar caminhando. Eu tenho um relógio aqui, a bateria, você tem um, os fones aqui, eles envolvem energia, então na prática os países precisam gerar mais energia. Só que gerar mais energia renovável ao mesmo tempo em que a gente caminha para carros mais eficientes e mais sustentáveis. E nisso são os elétricos, os carros a híbrido e até algumas marcas ventilam sobre combustível sintético, biocombustíveis, porém não é uma realidade para todos os países esse cenário, né? Alguns países, como o próprio Brasil, têm sim uma matriz de etanol muito boa e isso realmente deve ser utilizado pelas marcas nos próximos anos. Algumas montadoras e fabricantes, né, como a própria Volkswagen, já sinalizaram a utilização de carros híbridos a etanol. Mas isso não é uma realidade para a própria Europa, quando a gente fala desse assunto, né? O etanol ele não é um combustível em alta lá, por exemplo. Então, os elétricos, sim, caminham lá. E quando a gente volta para o público, que falar dos carros elétricos, né? São carros que têm baterias grandes, carros que precisam de energia elétrica e carros que eles têm, sim, um ciclo da própria bateria. Eles têm que ser sustentáveis no nascimento e também quando eles deixam de existir. E como que tudo isso é enxergado pelo mercado? Você tem a mineração da bateria, essa bateria ela é desenvolvida, essa bateria chega ao carro elétrico, ela é utilizada no carro elétrico e hoje a estimativa de duração das montadoras, das marcas, é de 12, 15 anos. Depois desses 12, 15 anos, ela pode ser reutilizada, antes dela ser reciclada, ela pode ser reutilizada para baterias de uma estação de energia fotovoltaica, por exemplo. Imagine que você tem um parque de energia solar em que você gera aquela energia e direciona ela para baterias que já foram de carros elétricos e você ainda dá uma sobrevida para essa bateria de 10 anos. 10, 15, enfim, depende. E depois, né? Depois essas baterias podem ser recicladas. A própria Tesla tem projetos de reciclagem de baterias e ex-funcionários da Tesla, inclusive um ex-fundador da Tesla, também tem uma empresa de reciclagem de baterias e as promessas são de poder reciclar de 90% a 95% dos minerais delas. E como isso, né? Você tem ali na bateria, seja o lítio, seja o manganês, enfim, você pega esses materiais, você submete eles ao que eles chamam de uma massa negra, né? E em que os minerais eles são separados e eles podem dar origem a novas baterias. Então aqui a gente tem um ciclo de bateria, em que você tem uma mineração que sim, não é uma parte sustentável da bateria, mas ao longo de todo o ciclo dela, em que ela vai dar vida a um carro que não vai emitir carbono, ela sim se torna sustentável. E quando a gente fala da bateria, ok, então existe um ciclo de bateria. Mas do outro lado, existe sim o ciclo da geração de energia sustentável, que é para onde a Europa está olhando e mesmo o Brasil está olhando também, né? O Brasil tem aumentado a geração de energia solar, energia eólica. E qual que é o cenário? A gente falou dos carros elétricos que estão sendo desenvolvidos e a gente precisa cada vez mais de energia renovável e sustentável. E, na verdade, a gente volta para aquela situação. Não tem nem o ovo e nem a galinha. Você produz carros mais sustentáveis para uma energia que vai ser mais sustentável daqui a alguns anos. E, no final das contas, o plano global... Claro, planos são planos. Nem sempre a gente consegue cumprir com todas as metas. E não sou nem presidente para poder fazer isso, né? O plano é, sim, a gente ter um cenário em que 2035, 2050, a gente consiga reduzir significantemente até zerar a emissão de carbono, que é hoje o objetivo global, é a sigla ESG, e enfim, investimentos, evolução das empresas, esse é o cenário. Bem legal. E mais uma vez, fazendo um link com o que o Cassiano comentou no episódio anterior aqui, entender a utilização e a aplicação desses carros elétricos, né? Porque você tem toda uma infraestrutura por trás disso, o tempo de carregamento, o tempo que o cara vai ter que deixar o carro parado, se ele precisa do carro para um longo deslocamento, ou para levar o filho na escola, ou ir para o trabalho. E então tudo isso precisa igual, mais uma vez... E onde é que eu carrego o carro? Onde é que carrega carro, é exatamente isso. E justamente nessa pegada também, né, a eletromobilidade no Brasil hoje já é um fato, né, ela já está sendo acessível aí, mas a gente precisa ainda dar mais alguns passos para o desenvolvimento dessa eletromobilidade. Sim. O que você entende como sendo necessário e importante para o momento, seja econômico, seja com relação a imposto, seja com relação à infraestrutura? O que hoje a gente precisa ter atenção para que essa eletromobilidade ela, se desenvolva em larga escala para os próximos 5, 10, 15 anos aí, se dizendo?
Sabe aquela pergunta de $1 milhão? Não, brincadeira, não é tão complexa. Na conversa com o Cassiano, a gente chegou em 4 trilhões. Era um quadrilhão. A pergunta é de 1 quadrilhão. Um quadrilhão. Na verdade, qual que é o ponto, né? Primeiro, um grande destaque que eu quero fazer é que o cenário da eletrificação, ele não é igual para todos os países. Como eu falei, o Brasil tem o etanol, as indústrias vão explorar o etanol brasileiro, queira você ou não queira, entende? E isso é sempre em prol de um produto que vai ter mercado, né? Sim. Então esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala em Europa, não adianta eu desenvolver um super sistema aqui de carro híbrido etanol e mandar para lá. Não vai fazer sentido. Quando eu falo para a Índia, lá também tem etanol. Aí lá a gente pode conversar. E quando eu falo para o mercado norte-americano, a gente já tem um país bem maior, que as pessoas viajam bem mais, com bem mais rodovia. Então talvez aquele elétrico, a bateria que nos Estados Unidos faz muito sucesso, talvez nos Estados Unidos a coisa seja um pouco mais complicada. Então, primeiro, fazer esse contexto de que o cenário da eletrificação ele é diferente para cada país. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é Brasil. Vamos falar para o cenário brasileiro. Primeiro, a gente tem um país que a gente tem sim que dá o mérito, e na verdade esse é o mérito que a gente por conta própria já sabe, conhece e já dá, que temos boas usinas hidrelétricas que operam bem e geram boa quantidade de energia elétrica. Esse é o primeiro ponto. Sustentável, né? Um país que tem sol. Tem muito sol. A gente está falando aqui do sul do Brasil, mas se você pegar o norte, o nordeste, tem muito sol. E a capacidade de geração de energia solar por lá é fantástica. Ao mesmo tempo, energia eólica vem caminhando muito bem. E qual que é o cenário hoje? Hoje, eu não estou falando de meta, é hoje. Hoje o Brasil tem 83% da geração de energia elétrica como renovável. Então, quando a gente fala em Brasil, um primeiro ponto de geração de energia é esse. Poxa, na Europa é assim? Não. Nos Estados Unidos é assim? Não. Mas o Brasil é. Então, quando a gente fala no Brasil, a coisa quando se relaciona com energia elétrica, ela vai bem. A gente está, digamos assim, bem posicionados, né? A gente não, é um problema a menos a se incomodar, digamos assim. Digamos que a gente segue tendo que evoluir, porque a gente tem uma capacidade de geração de energia solar gigante, mas uma utilização bem pequena proporcional ao tamanho do país. Se você pegar os dados dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que, poxa, a gente perde muita energia que a gente podia absorver, digamos assim. Só que a gente tem um outro contraponto, que a gente tem um país do tamanho de continente. Um país do tamanho de continente é muito grande. E um país muito grande, ele tem uma dificuldade de malha rodoviária, de pontos de recarga, de infraestrutura de recarga, e ao mesmo tempo você não tem cidades que são parelhas em termos de população, quantidade de veículos que são vendidos, enfim, várias questões, que um exemplo que eu te dou é o seguinte: se você pegar teu carro, for hoje para o interior do Paraná ou interior de São Paulo, vai ter algum trecho que você vai ficar sem 4G, você vai ficar sem rede. Então, como ter energia elétrica em todos os locais, como ter pontos de recarga? Então, esse é o primeiro ponto. Mas o que eu digo assim de experiência de usuário de carro elétrico, experiência de muito tempo fazendo conteúdo nesse sentido, é que quando você para analisar o que é o carro elétrico no dia a dia? É você ter um celular que você conecta na tomada, dia seguinte bateria cheia, você vai para o trabalho e volta. E isso, para 90% dos proprietários de carros elétricos, é uma verdade. Você carrega o carro em casa, você não carrega na rua. Você carrega o carro em casa, você tem um carregador no escritório, você pluga lá, você vai no shopping almoçar, você pluga lá, mas você carrega o carro em casa, você vai e volta do trabalho. Aonde que o calo aperta? Quando você vai rodar mais com esse carro. Você não vai fazer 400 km dentro da cidade, nem 300. Mas quando você vai fazer uma viagem, e isso num país como o Brasil é comum, todo mundo tem um parente a 800 km, a 900 km, ou você vai para a praia, você tem sim que fazer viagens. E quando você tem que fazer viagens, você expõe um carro elétrico a fatores como alta velocidade, alto consumo de bateria. Você tem que carregar esse carro. E carregar um carro elétrico, qual que é o ponto? Se carregar o celular demora 1 hora, para carregar uma bateria muito grande, imagina quantas horas demorariam. Então, quanto mais energia você fornece para aquele carro, mais rápido ele vai carregar, mas você continua precisando de bastante energia. Então, uma mera tomada 220 volts não vai carregar tão rápido um carro. Então, poxa, estou viajando aqui com a minha família, rodei 300 km com o meu carro 100% elétrico, pluguei na tomada, agora são 12 horas. Você não vai ficar 12 horas parado no posto, né? Sim. Então, deixa de ser uma solução nesse ponto. Então, quando a gente fala para o cenário brasileiro, o que é a primeira coisa que eu te digo? Precisamos de infraestrutura de recarga, tá? Entendi. Infraestrutura de recarga. E essa infraestrutura, ela envolve não somente carregadores, mas carregadores de velocidades significativas. E o que aconteceu
em países que estão muito avançados na eletrificação da Europa, por exemplo. Carregadores super rápidos, carregadores que em 30, 40 minutos você carrega o carro de forma muito ágil e, consequentemente, você carrega ele bem. Só que são carregadores que, quando a gente fala em Brasil, custam 20, 30 mil dólares, e dependendo do produto euro, e, consequentemente, é um produto que vai custar uns 200, 300 mil reais aí para você ter ele aqui. Então, você imagina que já tem um bom custo, só que a recarga, ela não paga o custo desse carregador, certo? Então, esse carregador rápido, que é o que vai te ajudar na tua vida, ele custa. Então, você colocar ele em todo o Brasil não é tão fácil e não é tão simples. Tanto que marcas como Volvo, BMW, Audi estão com projetos para instalação de carregadores, para aumentar essa infraestrutura, que foi o que ajudou a dar segurança para europeus e norte-americanos a terem carros elétricos. A Tesla é um exemplo. E para o Brasil, sim, é um cenário incontestável de que a gente tem que ter mais infraestrutura para você ter mais segurança. Então, esse é um primeiro ponto, a infraestrutura de recarga. Segundo ponto, o custo de aquisição de um veículo 100% elétrico. Qual que é o problema do carro elétrico custar tão caro? A bateria. Sem sombra de dúvidas, é a bateria. A bateria corresponde hoje a 50%, 60% do preço do carro. Se você comprar um carro hoje e fizer o orçamento do preço da bateria, você vai ver que ele é elevado mesmo. E essa bateria que você precisa carregar ela tem que ter uma redução de preço, você tem que ter um jeito dela se tornar mais acessível. E como é que você torna uma bateria cotada em dólar, feita com lítio cotado em dólar, ser acessível no Brasil? Como é que você faz? Qual que é a tua conta? E, na verdade... Não fecha, né? Qual que é o primeiro ponto que tem acontecido no Brasil e por que eu falei de etanol? O etanol não é tão eficiente você ter um carro que tenha combustão de etanol? Não é tão eficiente como um carro elétrico. Porém, você tem a realidade de etanol brasileiro. E o que você vê acontecendo? Marcas falando em carros híbridos com combustível etanol, só que com eletricidade junto. Marcas falando em carros que são híbridos leve, que é um sistema até menor que o carro híbrido, só que também aproveitando esse etanol. Então você vê a indústria caminhando para soluções em que você tem uma bateria menor, porque a bateria é a parte cara do carro, para você conseguir ter carros mais próximos do público. Entendi. Então é um pouco do que seja mais acessível, né? Então, eu falei de infraestrutura de recarga, agora eu falo de custo de aquisição do veículo. A redução dele é importante. E com o tempo, as montadoras estão caminhando para conseguirem trazer carros que emitam menos carbono, ao mesmo tempo que esses carros que emitem menos carbono, eles são carros que têm um custo mais barato para a população. Esses são os dois principais pilares do carro elétrico a nível Brasil. E o terceiro, eu diria que são incentivos do governo. Mas incentivos do governo é uma questão um pouco mais complexa da gente conversar, porque cada país também tem sua prioridade. Na Europa, Estados Unidos, os incentivos para elétricos deram certo. Mas a nível Brasil, não é o foco do país, todo mundo concorda com isso, indiferente de se você é candidato A, B, C, D, não é o foco incentivar o segmento automotivo, até porque isso faz parte de um país subdesenvolvido. Sim. Um país que não é país de primeiro mundo, e um país que, de fato, ainda tem outras dificuldades. E um país que, querendo ou não, é referência na fabricação de combustíveis, né? Então, hoje a gente tem aí as estatais, a Petrobras, num contexto geral, né, representando o Brasil, que traz uma representatividade muito grande na fabricação e na exportação desses combustíveis. Então, realmente, de fato, não é tão interessante para o momento brasileiro esses incentivos, né? Pelas próprias estatais, até posso te dizer o seguinte, tá? A estatal em si, que não é tão interessante. Mas se você pegar aí a distribuidora da BR, a distribuidora da Shell, ambas já estão indo para eletrificação, tá? Então, você tem um cenário em que o mercado global impulsiona o nosso mercado a querer olhar para isso, mas sim você tem prioridades de países distintas, né? Que ninguém quer virar uma blockbuster, né? Não, ninguém quer virar uma blockbuster. Todo mundo sabe que o investimento externo está indo para países que focam em sustentabilidade, que focam em empresas sustentáveis, e no Brasil não é diferente, né? Então a gente tem dificuldades. Infraestrutura de recarga porque o país é grande, custo de aquisição dos veículos e, claro, questão dos incentivos, né? Como é que isso vai caminhar nos próximos anos? Vou te trazer um panorama. A gente deve ter, sim, modelos que têm algum tipo de motor a combustão mais eficiente, junto com o motor elétrico, para os próximos anos. E, ao mesmo tempo, você vai ver cada vez mais carros eletrificados aparecendo. Então, é aquela coisa, que há 10, 15, 20 anos tem mais carros híbridos aí, depois tem mais carros elétricos, e o futuro é só 100% elétrico? Não dá para a gente afirmar, porque, como eu falei, o objetivo é zerar emissões. O objetivo não é fazer um carro 100% elétrico ou um carro 100% etanol, não. É reduzir emissões. Se for possível um carro que tenha menos emissão e que não seja elétrico,
esse carro vai existir. Sim. Entende? Então é um pouco desse o cenário global. Show de bola. Pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast, passa muito rápido, gente. Meu Deus do céu. Queria saber qual foi o carro mais legal que você já andou até hoje. Qual que mais gostou aí? Vamos ver, sem comprometer. Não. Você sabe que eu falei do Audi e-tron como um dos pais, criadores, é um dos motivos pelos quais a página existe hoje, né? E em meio a todo esse tempo de Audi e-tron, de testes de BMW, de Mercedes, testei até os modelos mais cobiçados da BYD. Você viu um até, né? Sim, o Eu tava com ele no evento, né? Tem uma parte que me marca um pouco, que primeiro quando eu andei no e-tron, certo? Que foi muito legal, foi um marco pra mim, e fez criar a página, foi algo incrível. Um ano depois, quando eu tinha... Um ano depois, não. Deixa eu pensar um ano depois. Não. Uns 8 meses depois, eu tinha 8 mil seguidores. Depois daquele período de 3 mil que eu te falei e tal, chegou aos 8 mil, eu falei, vou na Audi, vou ver se eu consigo testar um e-tron. E daí o Felipe, até um agradecimento pro Felipe, eu expliquei, falei, pô, tô com uma página assim, assado, tal. Ele falou, não, eu vou reservar o carro, você fica com ele esse final de semana e testa. Aí eu peguei de novo um e-tron, só que dessa vez eu tinha pego, não era um amigo meu que tava me deixando dar uma volta. E eu fiz um teste com o carro, fiquei o final de semana, fui pra praia, fui pra cima, fui pra baixo, andei, fui pra um lado, fui pro outro. E, poxa, foi um marco pra mim, né? Eu falei, pô, peguei um carro, primeiro o carro mais, na época era o carro mais caro que eu tinha testado, foi um marco bem grande. E aí passou um ano, e eu peguei de novo um Audi e-tron com o Felipe, e... Esse Audi e-tron eu já peguei numa fase em que a página estava maior, já deu para produzir bem mais conteúdo. Tem vídeo ali que bateu no Instagram 1 milhão de visualizações com esse Audi e-tron. E no caso era o mais completo de todos possível, com todos os opcionais. Como eu falei, um sistema, eu acho que eu comentei com você, um sistema de farol assim impressionante, assim. Eu achei legal quando você desliga o carro ou quando você liga, não lembro, ele reflete as 4 argolas pelos faróis dianteiros na parede, se você estiver dependendo da parede, né, dependendo da distância, ele reflete, né? É um opcional do farol Matrix da Audi. Foi justamente esse terceiro Audi e-tron que eu testei, que eu andei, que quando você ligava o carro aparecia logo da Audi, fazia um giro para um lado, um giro pro outro. E nesse carro aconteceu um episódio legal, que eu tinha pego ele no sábado, só que eu já conhecia o carro inteiro. Então eu não tinha tanta necessidade de ficar andando com ele pra conhecer o que eu ia filmar. Então eu já peguei, já fiz um vídeo, já fiz outro, já fiz um vídeo, já fiz. Era sábado, eu ia devolver ele na segunda, era sábado, umas 7 horas da noite. Falei, pô, o carro tá carregado, tô com tempo, vou pra praia com ele. Mas eu vou pra praia sem filmar nada. Eu vou pra praia sem produzir conteúdo. Por quê? Porque sempre que eu pego um carro, eu produzo conteúdo. E quando você pega um carro e produz conteúdo, você não tem uma vida só com o carro. Você tem uma vida ali dividida, né? E você tá ali toda hora testando. Não, vou pegar, vou conectar o meu Bluetooth, vou fazer uns testes. E aquilo foi uma experiência muito legal. Eu peguei, fui pra praia, carreguei, comi um pastel, conectei no carregador, levei pro amigo meu dar uma volta, sem parecer que era eu o carro. Então, e foi... Conseguiu usufruir mesmo, entender. Não, eu tive uma experiência como se fosse eu e o meu carro. Sim. Sabe? E essa é um test drive, de fato. E essa é uma experiência que nem sempre você... Nem test drive chega, mas... É que você acaba dividindo a atenção, né? Você não consegue concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, é impossível. Exato. E daí é uma experiência muito marcante. Foi um e-tron Sportback, azul escuro. Carro era... Nossa, lindo o carro. E daí foi uma experiência que me marcou mesmo, porque eu tive mais tempo de contato, foi legal. É aquelas coisas, a gente fala de soft skill, hard skill, da conexão. O que te faz gerar conexão? Às vezes é o jeito que o banco te abraça. Sim. Então, naquele momento, foi essa oportunidade. E foi, sim, o carro mais legal que eu testei, o carro que eu tive mais contato, a minha melhor experiência. Andei de Porsche Taycan, andei de Tesla, mas o e-tron, esse me marcou. Talvez se eu ficar uma semana com um Tesla de 1000 cavalos, a gente possa gravar um outro podcast. Aí muda a opinião, né? Mas, até então, é um Audi e-tron Sportback Performance Black azul escuro. Olha aí, sabe tudo. Se duvidar, sabe até a placa, né? Não vou Show arriscar. de bola, Matheus. Matheus, mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui. Um prazer ter você aqui. E no final do podcast, a gente sempre gosta de deixar o microfone aberto. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, crítica, elogio, sinta-se à vontade. Esse é o momento que o microfone é teu aí, como entrevistador. Legal. Show. Acho que num momento aí, como entrevistador ou como a própria pessoa que vai estar falando, quero comentar que quando a gente fala e reforçar, a gente está falando em reduzir emissões de carbono. Não sou só eu falando, são várias empresas falando disso. É o segmento automotivo, é o segmento industrial, é o segmento da construção
tá todo mundo olhando para isso. Sim. Quando a gente fala em carro, é elétrico, é híbrido, é carro movido a célula de hidrogênio, um assunto que a gente nem conseguiu abordar, mas são várias vertentes que podem estar relacionadas. E qual que é o objetivo? Reduzir emissões de carbono. Então, quando a gente está em um podcast em que a gente tem um público focado e mais olhando para um pouco do empreendedorismo, um pouco desse cenário, é legal a gente ter na mente que o objetivo é o carro de reduzir emissões. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a própria indústria e os próprios países, eles estão caminhando para conseguir fazer isso, seja de forma com as empresas, com novos produtos, com investimentos, com incentivos, enfim. Essa é uma conversa que vai longe. Mas o ponto é deixar fixo, eu diria isso, reduzir as emissões de carbono. E no mais, quando a gente fala em carros elétricos, híbridos e mobilidade sustentável, @EletricCarBR. Aí, ó. Mas, na verdade, queria deixar que é uma experiência que eu tenho com a página há um tempo. Final do ano eu vou dizer que eu vou poder dizer que eu completo 2 anos hoje produzindo conteúdo sobre carros elétricos, híbridos e mobilidade sustentável na EletricCarBR. E foi uma experiência muito legal em vários pontos, principalmente pela jornada, principalmente pelas oportunidades desse caminho e por tudo que vai acontecendo, né? Participa de um evento aqui, um evento ali, conhece um influenciador grande que você nunca imaginou que você ia conhecer na vida. E tudo isso é muito interessante nesse caminho em prol de mostrar um carro que muitas pessoas às vezes olham com um olhar de não gosto, mostrar que ele na verdade é bem mais legal do que o que as pessoas esperam. Então, esse é um pouco da minha contribuição. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade aqui no podcast. Show de bola, Matheus. Mais uma vez, obrigado pela tua participação aí. Bom, gente, mais uma vez, se você ainda não curtiu o nosso canal, se inscreve aqui e deixa o like. Deixa o like também, viu, gente? O like faz o vídeo chegar mais longe. Faz chegar mais longe. Então, ó, o Matheus já deu a letra aí. Deixa o like aí. E mais uma vez, agora após o Motor e Mentor Experience, você que quer se destacar profissionalmente, se posicionar de forma inteligente com estratégia aí no LinkedIn, tem o nosso QR Code aqui que vai redirecionar para o nosso WhatsApp. Pode nos procurar que a gente vai prestar toda a assessoria, mentoria, consultoria, o que você preferir, no sentido de criação de conteúdo de forma estratégica para que você possua destaque profissional aí, até porque é esse justamente o propósito aqui do Motor e Mentor, te trazer conhecimento para que você consiga evoluir na tua carreira. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e seguimos acelerando. Voltamos na nossa próxima semana com o 33º episódio. Um grande abraço e até breve. Valeu!